Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Física do cursinho Matkin. Eu sou o professor Guilherme e vou estar com vocês na aula de hoje. Bom, a aula de hoje então a gente vai dar prosseguimento à aula anterior da professora Yasmin, continuando no tópico de cinemática, na reta final desse tópico, né, a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre os vetores, uma ideia muito interessante e importante na física. Bom, como comentei com vocês então, eu vou estar fazendo agora um breve resumo da nossa aula de hoje. A gente vai começar vendo um pouco de vetores, né? O conceito de vetores vai ser muito importante para a gente daqui para frente, principalmente na dinâmica, quando a gente for tratar de forças, né? As leis de Newton e tal. Então, o conceito de vetor é bom vocês terem a noção, né? A ideia de vetor em mente. Vamos estar falando também um pouquinho de movimento circular uniforme, né? Que a gente tem uma representação do que seria um movimento, esse movimento. A gente vai estar entendendo o que está acontecendo aqui, né, nesse diagrama, na aula de hoje. Teremos também alguns tipos de lançamentos. O lançamento oblíquo. Também temos essa imagem ilustrativa aqui. A gente vai estar compreendendo toda essa imagem na aula de hoje, o que está acontecendo em cada ponto aqui, né? E também temos alguns movimentos verticais. A gente vai ter o lançamento, né, vertical e o movimento em queda livre que a gente vai estar tratando. E também uma imagem representativa. Bom, vamos começar então com os vetores. Mas o que são vetores, né? Vetor pode ser entendido como um segmento de reta orientado, tal como aqui na imagem a gente tem. Se a gente tem dois pontos, A, B e CD, a gente consegue associar eles a uma reta. E se a gente for ligar esses dois pontos, né, a gente vai poder ter associados a eles um vetor. Então a gente vai ter que esse vetor vai estar orientado, né, nesse segmento de reta, ligando os pontos A e B, e no caso o C e o D, tal como a gente chama de vetorzinho U e vetor V, certo? Todo vetor tem como característica módulo, direção e sentido. São as três características fundamentais de vetores. Na imagem aqui abaixo, a gente tem ilustrada, né, direção, sentido e módulo. O módulo, então, o que ele seria? Seria o comprimento desse vetor, o tamanho dessa setinha. Então, dependendo do tamanho dessa setinha, a gente vai ter um módulo maior ou menor. A direção ao qual ele está orientado, pegando a mesma ideia aqui, né, da reta, se a gente vai ter uma reta, né, meio que inclinada para cima, a gente vai ter que ele vai estar sobre essa reta, então orientado na direção dessa reta, sendo que o sentido pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Nesse caso aqui, a gente tem que ele está orientado, né, nessa linha pontilhada, esse vetor V aqui, com sentido para a direita, certo? Então a gente vai ter, todo vetor tem módulo, direção e sentido. Os vetores vão ser muito importantes para a gente no tratamento de grandezas físicas. A gente estava vendo, né, um pouco deslocamento, né, velocidade, aceleração, momento, forças, né, a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente. Então, a ideia da aula de hoje de esses conceitos de vetores vão ser importantes vocês terem em mente quando a gente for tratar de forças mais para frente. E um vetor também, ele é denotado tal como esse F aqui, F com uma setinha em cima. Então, essa é a nossa notação de vetor. Quando a gente estiver se referindo a um módulo de um vetor, a gente vai ter ele entre essas duas barrinhas. Então, a gente tem que isso aqui é o módulo de um vetor, e isso aqui é a representação de um vetor. Esse F com a setinha em cima apenas. Ok? Bom, a gente tem também, se a gente orientar ele, né, num plano XY, um plano cartesiano de coordenadas, se ele fizer um certo ângulo com o eixo X, né, se ele tiver com uma certa inclinação θ, genérica aqui, a gente vai poder decompor esse vetor em duas componentes, o Vx e o Vy, tal do vetor V. Tanto que, se a gente combinar essas componentes, a gente consegue obter esse vetor V. Essa é uma relação trigonométrica, certo? Não vou me aprofundar aqui, que não é o intuito da aula de hoje. O intuito é vocês terem essa noção, essa concepção de vetor. Então, esse Vx e Vy a gente vai poder calcular dessa maneira aqui. Isso aqui tudo em módulo, tá? Aqui é importante destacar também, eu não estou utilizando a setinha no Vx, no Vy aqui, porque eu estou me referindo ao módulo. Eu poderia ter colocado também o Vx e o Vy com uma setinha e entre as barras, tal como o vetor F aqui em cima.
Ou também a gente pode simplesmente denotar com as letras sem a seta, quando se refere ao módulo, ok? O Vx e o Vy, então, a gente vai estar calculando dessa maneira, V cosseno θ e o V seno θ, sendo θ essa inclinação do V com o eixo x, ok? Então essa é a nossa ideia de vetor que a gente vai estar retomando um pouco mais para frente, vocês podem ficar tranquilos, ok? Segmento então a nossa aula. Agora a gente vai estar falando um pouquinho do movimento circular uniforme. Bom, pelo próprio nome, né, a gente entende que vai ser algo circular, né, um movimento circular. Uniforme, então, a gente não vai ter alteração no módulo do vetor velocidade, certo? Vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem uma corda em mãos, numa ponta amarramos uma pedra e na outra a gente segura com nossas mãos. E a gente começa a rodar essa corda, né, aplicar uma força tal que a gente produz um movimento circular nesse sistema corda-pedra. O que vai estar acontecendo? Vamos pegar, por exemplo, essa imagem aqui para entender. A gente vai estar aqui no centro desse círculo, segurando a corda, né, em mãos, sendo que essa corda vai ter tamanho R, que vai ser também o raio desse nosso círculo, ok? Então aqui na ponta, né, onde tem esses pontinhos pretos, vão ser pontos onde a gente vai estar analisando o movimento e onde vai estar a pedra também. Então a gente vai estar rodando, né, realizando esse movimento com a pedra, e a gente vai ter que a velocidade dela em cada ponto vai ser dada por esse vetor V. Vai ser tangente à trajetória, certo? O que quer dizer tangente à trajetória? O vetor quer dizer que ele vai estar tocando a trajetória em apenas um ponto, certo? Então aqui, se a gente traçar essa reta, né, continuar a reta aqui da orientação do nosso vetor V, o vetor vai estar tocando nesse ponto aqui na trajetória apenas. Quando a pedra estiver nesse instante, apenas nesse ponto, e assim consequentemente. Um ponto importante a destacar aqui é que a gente está falando de movimento circular uniforme, só que a gente tem uma aceleração no nosso sistema, a aceleração centrípeta. Mas a gente tinha visto, né, a aceleração, a gente tem alteração no nosso movimento. Aqui a gente não vai estar, com a aceleração centrípeta, a gente não vai estar alterando o módulo da nossa velocidade, assim a direção e o sentido. Tanto que se a gente for olhar aqui, né, no desenho, nesse ponto aqui, onde eu estou com o mouse, a velocidade está orientada para cima, apontando para cima, né? Então está no eixo vertical aqui. Se a gente for continuar, né, o movimento, no caso da pedra, né? Quando ela estiver nesse ponto aqui, a gente viu que o módulo do vetor velocidade não alterou, tanto que o comprimento aqui do tamanho é o mesmo, ó, do vetor, certo? O tamanho da setinha aqui não foi alterado. O que foi alterado apenas foi a orientação e o sentido desse vetor. Em vez de ele estar na vertical apontando para cima, agora ele vai estar na horizontal apontando para a direita. Certo? Isso para cada pontinho que a gente pegar aqui ao longo dessa circunferência, a gente vai ter que uma alteração na orientação e no sentido do vetor velocidade. Então essa é uma característica importante da aceleração centrípeta. Ela não vai alterar o módulo do vetor velocidade, mas sim a orientação e o sentido do mesmo, ok? A gente vai estar utilizando esta equação aqui para aceleração centrípeta. Então a gente vai ter o v quadrado, né, a velocidade da pedra, no caso, que a gente está tratando, dividido pelo raio da circunferência, o tamanho da nossa corda. A gente vai ter associado também a essa velocidade, né, uma velocidade angular. Então essa velocidade angular a gente consegue relacionar também com essa velocidade em cada ponto aqui que a gente tem, que a gente chama de linear. Bom, o nosso vetorzinho aceleração centrípeta, então, aqui a gente tem um vetor, né? Aqui eu estou tratando em módulo, novamente vocês estão vendo que não tem a setinha. Mas se a gente for representar ele vetorialmente, ele vai estar apontando sempre para o centro da trajetória, o centro do círculo aqui no caso, certo? Ó, em cada ponto que a gente pegar aqui nessas bolinhas, a gente vai ter ele apontando para o centro da trajetória, ok? Aqui então a gente tem essa relação da velocidade angular para a frequência, né? Então a frequência do movimento é quantas vezes essa partindo, né, de um ponto, quantas vezes a pedra, no caso, novamente, demora para atingir esse ponto de novo. E a gente vai estar realizando um exercício para entender melhor toda essa ideia de movimento circular uniforme agora. Vamos então para o nosso primeiro exemplo da aula. Devido ao movimento de rotação na Terra, uma pessoa sentada sobre a linha do Equador tem velocidade escalar em relação ao centro da Terra igual a
Adote raio da Terra sendo 6.300 km e π igual a 22 dividido por 7. Bom, a ideia envolvida aqui então é a de movimento circular. Então a gente tem uma pessoa sentada ao longo da linha do Equador, né? E ela vai ter uma certa velocidade associada à rotação da Terra, ok? Bom, aqui no canto esquerdo primeiro, vamos anotar, né, as informações relevantes do nosso problema. Então a gente tem o raio da Terra que ele nos deu, né, 6.300 km, π igual a 22 dividido por 7. E a gente vai estar utilizando a equação, a relação entre a velocidade linear ou escalar e a velocidade angular do nosso sistema. Essa velocidade angular vai estar associada a quanto que ele variou, né, esse ângulo do movimento do sistema ao longo de um certo tempo. Tanto que a gente pode escrever esse ômega, né, essa velocidade angular, dessa maneira, 2π dividido por t, onde esse p é o período. O período vai ser o quê? Ele vai ser uma grandeza que vai estar associando quanto que um corpo demora para repetir o seu movimento. Por exemplo, a gente tem que a Terra, a cada 1 ano, ou 365 dias, retorna ao seu ponto inicial na órbita em torno do Sol. Então a Terra a gente diz que tem um período de 365 dias, certo? Então esse é o nosso período que a gente vai estar utilizando aqui. Bom, fazendo as contas então, a gente vai estar utilizando essa equação. Nessa primeira parte aqui a gente pode reescrever ela dessa forma, né? Sendo que o ômega é o 2π por t. Então a gente tem que o v, nossa velocidade escalar, vai ser 2π dividido pelo período vezes o raio da Terra. Substituindo então os valores, né? A gente tem o π, o t aqui no caso, a gente vai ter que é de 24 horas, né? O período de rotação da Terra. Como ele está falando de movimento de rotação, a gente então vai estar tratando ele em 24 horas, né? A gente já tem essa informação implícita que o exercício nos deu. O raio é 6.300. O π a gente tem, ele falou para a gente usar 22 dividido por 7. E temos o 2 aqui multiplicando também. Fazendo essas continhas todas, a gente pode, né, rearranjar essa fração aqui, desse formato. 2 vezes o 22 dividido por 7, vezes 3.300, vezes 1 por 24. Fazendo essas multiplicações, divisões, a gente chega aqui à velocidade escalar de uma pessoa sentada sobre a linha do Equador, com a Terra em seu movimento de rotação, tem uma velocidade escalar de 1.650 km por hora. Ok? Bom, dando continuidade à nossa aula, o terceiro tópico que vamos abordar hoje é de movimento vertical. Aqui então a gente vou estar dando uma ideia inicial do que está acontecendo, né? O que é esse movimento vertical, e a gente vai estar vendo mais agora para frente 2 tipos desse movimento. Bom, o movimento vertical então é um movimento no qual o objeto parte do repouso ou é lançado com uma velocidade inicial e sofre ação apenas da aceleração da gravidade. Então vai ser um movimento que vai ocorrer verticalmente, né? Então a gente tem que ele vai estar sujeito apenas a uma aceleração gravitacional. Então nesse caso as equações que a gente viu do movimento retilíneo uniformemente variado são válidas aqui, certo? Que contenham essa aceleração. Aqui a gente tem o valor, né, de g dessa aceleração gravitacional que vai estar agindo nos corpos. A gente tem que o valor dela é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente vai estar aproximando aqui, para fins mais didáticos, para 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui tem um gifzinho, né, de um experimento que fizeram de uma bola de boliche e uma pena numa câmara de vácuo. Eles soltaram então de uma mesma altura, né, e aqui eles estão mostrando que sem influência da atmosfera, ambos atingem o solo ou a caixa aqui ao mesmo instante. Se a gente for fazer esse experimento aqui, né, na nossa casa, por exemplo, a gente vai ter interferência do ar, né, a resistência do ar agindo sobre os corpos. Mas, nesse caso ideal, no vácuo aqui, nessa câmara de vácuo que fizeram, ambos chegam ao mesmo instante na caixa. Bom, temos então 2 tipos principais de movimento vertical. Temos um lançamento vertical. Então, nesse lançamento, o que acontece, né? A gente, voltando ao exemplo da pedra que utilizamos, se a gente tem uma pedra em nossa mão, a gente pega e lança ela para cima. O que vai estar acontecendo, né? Como que vai ser esse movimento dessa pedra?
Então a gente vai ter que ela vai estar realizando um movimento vertical, né, de ascensão, né, no sentido do eixo Y, no caso. Então a gente vai estar fornecendo uma certa velocidade inicial a essa pedra. Aqui no desenho a gente tem ilustrado como V0. E a gente vai estar que vai ter, né, que agindo sobre ela vamos ter apenas a força gravitacional, no caso a aceleração gravitacional aqui G, contrária, né, à orientação do nosso vetor velocidade inicial, certo? Aqui, ó, ambos estão com sentidos opostos. Justamente por essa orientação, né, por esse sentido oposto entre os dois vetores, a gente vai ter que nosso vetor velocidade vai estar diminuindo o seu módulo conforme passa o tempo. Tanto que ele atinge uma certa altura, uma altura máxima, né? Aqui é a razão que a gente chamou, onde a sua velocidade vai ser zero. Então, nesse ponto onde ele tem uma velocidade zero, a gente vai ter uma altura máxima associada a essa velocidade. Então, a gente tem que a ideia de lançamento vertical é essa. Então, a gente vai ter um objeto que vai ter uma velocidade inicial, vai ser desacelerado, né? Devido à ação da gravidade, até que atinge uma certa altura máxima, onde a sua velocidade vai ser zero. Ok? Outro tipo também de movimento vertical, a gente tem o movimento de queda livre. Então a gente pode continuar no mesmo exemplo da pedra. Depois que a gente jogou ela para cima, ela em um certo ponto onde atinge essa altura máxima, vai ter a velocidade dela zero, nula, e desse ponto a gente tem a queda livre, desse ponto em diante. Porque o que acontece? Se a gente considerar a pedra como sendo essa esferinha aqui azul, a gente vai ter que a velocidade inicial dela é zero, isso no tempo inicial zero, certo? Desconsiderando que ela já subiu, que foi a parte do lançamento vertical. A gente está analisando a queda agora da pedra. Então a gente vê para cada instante, a gente vai ter que a orientação, né, é a mesma do vetor V e G, só que os sentidos vão ser os mesmos, certo? Por quê? A aceleração gravitacional vai estar aumentando o módulo desse vetor velocidade. Tanto que aqui a gente consegue ver, né, que esse V1, o V2, o Vn, né, para n tempos, então a gente tem no tempo 1 que a gente faz uma primeira medida, no tempo 2 a gente faz uma outra medida, até no tempo n, onde ele chega no solo, ou seja, a mesma altura aqui que ele subiu, né, ele vai percorrer para descer, e a velocidade vai estar aumentando conforme passa esse tempo. Sendo que num sistema conservativo, ou seja, se a gente não tem nenhuma perda de energia no nosso sistema, desconsiderando a resistência do ar, né, num caso ideal, a gente tem que, quando ele chega nesse ponto inicial no solo, ele vai ter a mesma velocidade inicial com que ele partiu inicialmente de nossa mão, no caso a pedra, né? Certo? Então aqui a gente também vai ter algumas alturas associadas a esses tempos. A altura aqui, no caso, vai ser uma função do tempo, certo? Então esses dois são uns dois principais movimentos que a gente vai estar analisando, né, do movimento vertical. O lançamento vertical, né, é um movimento de ascensão, como a gente tem uma velocidade inicial diferente de zero, e o movimento de queda livre, onde a velocidade inicial do sistema de queda, né, é zero, sendo que a velocidade final dele é diferente de zero, igual ao do lançamento vertical. Ok? Vamos então para o nosso exemplo 2 da aula de hoje. Ele nos diz assim: abandona-se uma pedra no alto de um edifício e esta atinge o solo depois de 4 segundos de solta. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Então ele pede para a gente determinar a altura do prédio no item A e o módulo da velocidade quando ela atinge o solo no item B. Certo? Aqui então, né, a gente vai ter associado o movimento de queda livre, certo? Por quê? Quando ele fala abandona-se uma pedra, a gente tem em mente, né, que quando a gente abandona algo, a gente tem que a velocidade inicial dela é zero. Então a gente vai estar no alto do prédio, vai pegar, soltar a pedra, partindo do repouso, né? Ela vai estar adquirindo certa velocidade conforme a gente tem que o tempo avança, isso devido à ação da gravidade que atua sobre ela. Bom, no item A então, a gente vai ter, né, como são válidas, né, lembra que eu comentei? São válidas as equações, né, do movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, uma dessas relações, né, matemática, a gente tem a função horária dos espaços. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado por 2. Então, se a gente for utilizar essa equação, a gente consegue determinar qual que é a altura desse prédio. Isso de que forma?
a gente tem esse termo S0 aqui na nossa equação, né? Se a gente passar ele para o outro lado, ele passa negativo e a gente vai ter um ΔS, certo? Que a gente vai ter S menos S0, posição final menos a inicial, ΔS. Isso vai ser igual à velocidade inicial vezes t, mais o AT quadrado dividido por 2. A gente sabe que a nossa velocidade inicial é zero, porque a pedra foi abandonada, né, no topo do prédio. Ficamos então com o ΔS igual ao AT quadrado dividido por 2. O ΔS e o A são vetores, a gente vai estar pegando o módulo desses vetores, certo? Bom, ele falou para a gente adotar o G igual a 10 e ele falou que demorou 4 segundos para a pedra atingir o solo. Substituindo os valores aqui, a gente chega que o valor de ΔS, a altura do nosso prédio, é de 80 metros, certo? Bem simples esse item A. No item B, que ele nos pede o módulo da velocidade do solo, também é bem simples, a gente consegue pela equação, né, essa equação aqui, o VAT, V igual a V0 mais o AT. Novamente, a velocidade inicial é 0, a aceleração é 10 e o tempo é de 4 segundos, certo? Então, a nossa velocidade, quando a pedra atinge o solo, depois de 4 segundos sofrendo a ação da gravidade, é de 40 metros por segundo, ok? Esse exercício é bem legal, bem interessante, né? Tentem refazer depois sem olhar a resolução, que é bem interessante. Bom, de maneira a gente finalizar nossa aula de hoje, né? Nosso último tópico que a gente vai estar comentando é o de lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo, o que ele é então? É um movimento bidimensional. Isso quer dizer que a gente vai ter uma análise, né, dupla desse, de certa forma, é dupla desse movimento. Então a gente vai poder decompor, né, esse movimento em duas partes. No eixo vertical, né, a gente pode dividir ele verticalmente e horizontalmente. De maneira vertical, a gente vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado. E no movimento horizontal que a gente vai ter, vamos ter um movimento retilíneo uniforme. Sendo válidas, né, as equações, consequentemente, desses dois movimentos são aplicadas aqui. Aqui a gente tem um gifzinho, né, do que é esse movimento vertical. Então aqui a gente tem essas duas bolinhas, né, partem aqui do ponto 0, 0 e atingem um certo alcance, né, eles têm aqui. E a gente tem esses vetores aqui que são os vetores de velocidades de cada um. Lembram na primeira sessão de vetores que eu comentei do Vx e Vy? Então, são os mesmos Vx e Vy que estão atuando aqui, ó, esses vetores em vermelho. No vetorzinho vermelho vertical, a gente percebe ali, ó, que ele está aumentando e diminuindo, né, ó. Conforme ele se aproxima do ponto mais alto da trajetória, o módulo do seu vetor está diminuindo. Por quê? Se a gente pega aqui, ó, no movimento, quando eles partem do ponto inicial aqui 0, 0. Aqui, ó, partiram. Quando eles atingem esse ponto máximo, a velocidade vertical deles é nula. Porque eles atingem uma certa altura máxima devido à aceleração da gravidade também. Da mesma forma que no lançamento vertical. Então, eles vai ser desacelerado conforme passa o tempo, até que atinja a velocidade zero, onde ele tem essa altura máxima aqui associada. Ok? Só que no movimento em X, no movimento horizontal, a gente não tem nenhuma aceleração, né? Apenas a componente da velocidade inicial mesmo. Tanto que a componente em X aqui, ó, se a gente prestar bem atenção, não se altera conforme a gente acompanha o movimento. Certo? O que a gente tem na alteração, então, é no vetor velocidade vertical. Outro ponto interessante a destacar aqui, que depois desse ponto da altura máxima, o vetor V altera, né, o seu sentido. Ó. Agora está apontando para baixo. Se a gente fazer o caminho contrário, ele aponta para cima. Isso, novamente, é devido à ação da gravidade. Quando ele está, né, nesse ponto da altura máxima, vai estar atuando nele, né, continuamente a aceleração da gravidade. Só que, a partir desse ponto aqui para frente, né, da altura máxima, a gente vai ter que o vetor velocidade vai estar aumentando. Ok? Isso a gente vai conseguir ver melhor nessa animaçãozinha desse link aqui. Bom, aqui então eu entrei naquele link, né, que eu deixei no slide. É interessante vocês darem uma olhada depois aqui, brincarem um pouquinho, que é bem interessante. Vamos lá então. Aqui que a gente tem, né? Então a gente tem um canhão que vai estar lançando alguns tipos de projéteis.
aqui, ó, a gente pode escolher o nosso tipo de projétil, bola de canhão, bola de golfe e tal. Vou colocar uma bola de futebol. Aqui a gente pode variar o nosso ângulo, ó, de 25 a 90 graus, certo? Esse ângulo de inclinação, né, do nosso movimento que a gente vai ter é característico do nosso lançamento oblíquo, certo? Então a gente vai ter esse ângulo, vou colocar 45 graus. Então essa nossa bola de futebol vai ser lançada a um ângulo de 45 graus da origem, certo? Da origem do plano X aqui, se a gente considerar, né, o eixo horizontal. E aqui embaixo eu consigo determinar, né, consigo definir a sua velocidade inicial, ou a rapidez inicial, como ele colocou aqui. Vou deixar 17. Bom, vamos ver o que acontece. Certo? Ó, então a gente teve um movimento oblíquo aqui da nossa bola de futebol. Temos essa ferramenta aqui que ajuda a gente a entender o que aconteceu. Vamos pegar o ponto inicial aqui. Bom, no ponto inicial então, tempo zero, uma distância zero, altura zero, certo? Então ele partiu desses pontos. Em cada ponto que a gente for pegando aqui, ó, conforme o tempo vai passando, 0,4 segundos, 0,5 segundos, a distância dele está aumentando, né? A distância é referente ao quanto ele percorreu aqui, né, para a direita, a altura dele até o solo. Então, em cada ponto a gente vê que ele aumenta, ó, tanto que quando a gente tem o ponto mais alto de sua trajetória, ou seja, aqui no caso é 7,36 metros, ele está a uma distância de 14,73 metros da origem aqui, né, que ele percorreu no eixo X, e ele demorou 1,23 segundos para atingir esse ponto. Ok? Então, nesse ponto aqui, como a gente viu as setinhas também, a velocidade vertical dele é zero, só que a velocidade dele no eixo X manteve-se a mesma. Ok? Bom, continuando então a gente analisando nosso movimento, né? Conforme passa o tempo, partindo desse ponto, né, onde a velocidade vertical é zero, ele vai estar sofrendo ação da gravidade novamente, né, continuamente, e a gente vai ter que a velocidade dele vai estar aumentando em y. Agora ele vai estar caindo, né? A partir desse ponto aqui a gente vai ter um movimento de queda livre. Sendo que no ponto onde ele atinge o solo, ele demora 2,45 segundos para atingir o solo novamente, desde que foi lançado, e alcança uma distância de 29,46 metros. Isso é devido à sua velocidade inicial. Vamos ver o que acontece quando a gente diminui essa velocidade agora. 10 metros por segundo. Ok, ó, então a gente viu que o alcance, né, desse nosso projétil, da nossa bola de futebol, foi bem menor do que quando ele estava com uma velocidade de 17 metros por segundo. Ok? Então essa distância nossa, esse alcance que a gente vai ter horizontal, vai estar totalmente relacionado com a velocidade inicial dele. Vamos aumentar mais um pouquinho, 14. Certo? Então a gente vê que quando a gente aumenta a velocidade, né, quanto maior for a velocidade inicial de lançamento dele, a gente vai ter um alcance maior. Ok? Isso é, agora vamos analisar para outro corpo. Colocar uma bala de canhão com os mesmos 17 metros por segundo, ao mesmo ângulo de 45 graus. Ok, então a gente tem um lançamento oblíquo, sendo os mesmos valores que a gente teve para a bola de futebol. Isso porque nesse caso a gente está desconsiderando qualquer resistência do ar. Ó, aqui a gente tem o itemzinho, né, de resistência do ar. Fica como lição para vocês fazerem o teste, ver o que acontece, né, quando a gente aciona aqui a resistência do ar, se ele muda ou não, né, para os diferentes objetos. Ok? Então vocês verifiquem depois como tarefa. E aqui a gente tem então que levou o mesmo tempo para ele percorrer, né, todo esse alcance aqui de 29,46 metros. Ok? Essa aqui então é a ideia básica de lançamento oblíquo. Então a gente vai ter um ângulo associado a esse movimento que ele vai ser lançado. A gente vai estar analisando o movimento verticalmente e horizontalmente. A gente vai ter a velocidade inicial dele, né, que conforme a gente varia, a gente vai ter diferentes alcances, né, para esse movimento. Ok? E diferentes também, né, alturas máximas, certo?
Conforme a gente aumenta, a gente tem alturas, né, que ele atinge diferentes e alcances diferentes, ok? Então essa é também a ideia básica que a gente tem de lançamento oblíquo, ok? Por hoje então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários, certo? Procurem a gente, estamos à disposição para tirar as suas dúvidas. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos e ative o sininho e se inscreva no canal, ok? Até mais!